Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía impiedosamente sobre o calçamento da pequena rua do Brooklyn, transformando as poças em espelhos cintilantes. Um menino, com as bochechas molhadas e vermelhas de frio, chorava amargamente ao lado de sua bicicleta quebrada, sem conseguir desembaraçar a corrente emaranhada. Seus soluços se misturavam ao som das gotas de chuva, criando uma sinfonia melancólica que poderia ter passado despercebida. Não fosse um olhar atento escondido atrás da vitrine de um café. Atrás daquela janela, um homem de terno impecável, com o rosto marcado pelos anos e pelo sucesso, observava a cena. Richard Althorne, o discreto bilionário e pai do menino, cerrou os punhos. Passará a vida acumulando fortunas e propriedades, mas naquele momento sentiu uma dor que nenhuma conta bancária poderia aplacar. E então ela apareceu. Uma mulher, coberta por um casaco esfarrapado, com os cabelos despenteados e as mãos pretas de graxa, ajoelhou-se ao lado da bicicleta. Seus movimentos eram precisos, quase mágicos. Ela falou baixinho com o menino, tranquilizando-o sem mencionar riqueza ou prestígio. Seus olhos brilhavam com uma determinação que parecia desafiar o mundo inteiro. Richard sentiu uma estranha mistura de curiosidade e admiração. Quem era ela? Como podia, em sua aparente pobreza, oferecer tanto carinho ao filho? Quando a chuva diminuiu, o menino subiu de volta na bicicleta com um sorriso iluminando seu rosto. Ele gritou um sincero agradecimento, alheio ao mundo ao seu redor. Mas Richard sabia que acabará de presenciar algo inesquecível, um ato de pura bondade, invisível aos olhos da maioria, mas capaz de mudar uma vida inteira. Na manhã seguinte, a cidade despertou sob um céu cinzento, ainda úmido da chuva do dia anterior. O jovem Ethan Althorne correu em direção ao parque com sua bicicleta consertada. A imagem da mulher misteriosa que salvara sua tarde permanecia gravada em sua mente. Ele nem sequer sabia o nome dela, mas seu sorriso e gentileza pareciam ter deixado uma marca indelével. Enquanto isso, Richard Althorne, seu pai, já estava no escritório, na torre de vidro com vista para a cidade. Mas não conseguia afastar da mente a imagem da mulher com as mãos engorduradas. Quem é ela? Perguntou-se intrigado e um pouco preocupado. Estava acostumado a controlar todos os aspectos de sua vida, mas aquele encontro inesperado desafiava toda a lógica financeira e social. Ethan, empolgado, contou ansiosamente ao pai o que havia acontecido. Pai, ela foi incrível. Ela consertou minha bicicleta sozinha e foi tão gentil. Richard ouviu, fingindo indiferença, mas, no fundo, sentia o coração apertar. Ele não queria apenas conhecer aquela mulher. Queria entender sua generosidade, o que se escondia por trás daquela coragem silenciosa, tão extraordinária. Naquela tarde, Richard tomou uma decisão inesperada. Pediu ao seu assistente que encontrasse a mulher, onde quer que ela estivesse. Seu instinto lhe dizia que aquele encontro não era coincidência. Algumas horas depois, o portão do parque se abriu, revelando uma figura familiar, a mulher sem teto, carregando uma pequena sacola de roupas e uma ferramenta. Ela olhou para cima e viu Richard, o bilionário, pela primeira vez. Um silêncio pesado se instalou. Nem Ethan, nem a mulher, nem Richard disseram uma palavra. E, no entanto, nesse silêncio, algo frágil, mas poderoso se formou. Um laço inesperado nascido de um simples ato de bondade. Enquanto Richard se aproximava cautelosamente, a mulher esboçou um sorriso tímido. Presumo que o senhor seja o pai do menino, disse ela calmamente, sem medo ou hesitação. Suas palavras, simples porém diretas, ressoaram na mente de Richard como um eco da verdade. Naquele momento, Richard compreendeu que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. E ele ainda não tinha ideia de até que ponto. No dia seguinte, Richard não conseguia parar de pensar na mulher do parque. Ele a vira caminhando entre os transeuntes silenciosa, mas orgulhosa, cada gesto exalando uma dignidade inesperada para alguém que a sociedade consideraria sem teto. Decidiu abordá-la novamente, desta vez com mais preparo. Ethan, por sua vez, não parava de falar dela na escola. O nome dela é, ainda não sei. Mas ela é incrível. Richard sorriu discretamente. Seu filho tinha razão. Havia algo de especial naquela mulher. Naquela noite, Richard tomou uma decisão ousada. Enviou uma mensagem para um de seus contatos na vizinhança para localizar a mulher. Algumas horas depois, ele a encontrou em um beco estreito, sentada em uma caixa de papelão velha, consertando uma bicicleta enferrujada que outra criança havia abandonado. Olá, disse Richard suavemente. Sou Richard Althorne. Creio que você conhece meu filho. A mulher olhou para ele cautelosa, mas calma.
Seus olhos escuros estavam cheios tanto de curiosidade quanto de cautela. Sim, eu conheço Ethan, ela respondeu. E suponho que você seja o pai dele. Richard assentiu com a cabeça. Sentou-se ao lado dela, a uma distância respeitosa, e observou a bicicleta que ela estava consertando. Eu não queria que meu filho me deixasse, explicou Richard, hesitante. Mas a sua bondade foi incrível. A mulher esboçou um sorriso pequeno, quase triste. Obrigada. Estou apenas fazendo o que posso. A vida me ensinou que às vezes, um pequeno gesto pode salvar alguém, mesmo que não sejamos nada aos olhos dos outros. Essas palavras impactaram Richard mais do que qualquer fortuna. Pela primeira vez, ele percebeu que existiam riquezas que o dinheiro não podia comprar: compaixão, coragem, dignidade. Por um instante permaneceram em silêncio, contentes em compartilhar esse laço frágil, porém poderoso. Então Richard fez uma promessa interior. Ele protegeria aquela mulher, descobriria sua história e, se possível, a ajudaria a encontrar seu lugar de direito neste mundo, longe da frieza das ruas e da indiferença da sociedade. Mas ele ainda não sabia que essa decisão desencadearia uma série de eventos inesperados, verdades ocultas, inimigos invejosos e segredos do passado que poderiam mudar tudo para ele, para seu filho e para essa mulher misteriosa. Alguns dias depois, a vida parecia ter voltado ao normal para Ethan e seu pai, mas Richard pressentia uma tensão invisível em torno da mulher. Seu nome foi finalmente revelado: Clara Bennett. Um único encontro fora suficiente para despertar nela uma mistura de cautela e desafio. Ela aceitava os presentes, a ajuda, mas sempre com uma reserva que denunciava um passado que carregava consigo. Richard decidiu convidá-la para sua casa, aparentemente para agradecer a Ethan por ajudá-lo a consertar sua bicicleta e para conversar sobre as habilidades de Clara. Mas assim que ela cruzou as portas da luxuosa mansão Hawthorne, sentiu o peso do mundo separando-a desta vida. Cada pintura, cada objeto valioso, parecia sussurrar: você não pertence a este lugar. Eu não quero te incomodar, disse Clara, com as mãos apertando firmemente sua bolsa gasta. Você não está me incomodando, respondeu Richard sinceramente. Pelo contrário, quero entender quem você realmente é. Mas Clara não queria falar sobre seu passado. Seu olhar escureceu e pela primeira vez Ethan sentiu a tensão no ar. Ele amava Clara, mas entendia que ela guardava um segredo que não podia compartilhar. Naquela noite, Richard conduziu sua própria investigação. Através de seus contatos, descobriu que Clara havia sido uma mecânica talentosa na juventude e que perdera todo o contato com a família devido a tragédias que se recusava a revelar. Ela escolhera as ruas não por fraqueza, mas por necessidade, para sobreviver e proteger alguém. Um detalhe que permaneceria um mistério por muito tempo. No dia seguinte, um boato se espalhou pela vizinhança. Alguns pareciam estar com ciúmes da atenção que Richard dedicava a Clara. Olhares hostis, sussurros sobre ela, tudo começava a criar uma sensação de perigo iminente. Richard sabia que sua decisão de ajudá-la teria consequências. Ethan, por sua vez, simplesmente queria que Clara ficasse com eles, para libertá-la do medo e da solidão. Mas Clara sabia que aceitar essa ajuda significava abrir a porta para um mundo que ela sempre rejeitara. E por trás de cada sorriso que dava ao rapaz, havia uma pergunta que a consumia. Podia ela realmente confiar naquele pai milionário e naquele mundo do qual sempre fora excluída? Conforme a noite caía sobre Manhattan, uma sensação inquietante pairava no ar. O passado de Clara estava prestes a ressurgir e com ele, verdades que destruiriam tudo o que os Hawthorne pensavam saber. Alguns dias depois, a tensão acumulada explodiu. Clara concordara em ficar em Hawthorne Manor, mas suas noites eram assombradas por memórias que ela nunca ousara compartilhar. Uma antiga inimiga, com inveja de seu talento e coragem, descobrira seu passado e ameaçara revelar tudo. Certa noite, enquanto Ethan brincava no jardim, Clara recebeu uma mensagem anônima: todos saberão quem você realmente é. Seu coração afundou. Ela sabia que Richard e seu filho mereciam a verdade, mas expor seu passado poderia colocá-los em perigo. Ela hesitou, dividida entre o medo e a honestidade. Richard, percebendo seu desconforto, aproximou-se gentilmente. Clara, eu sei que você está escondendo alguma coisa, mas quero que saiba, você não vai a lugar nenhum. Você ajudou meu filho, mudou nossas vidas e eu não vou deixar ninguém te machucar. Clara sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela entendeu que finalmente podia se permitir revelar o que havia mantido escondido por tanto tempo. Eu nunca quis que meu passado te afetasse. Ela começou. Eu era mecânica em uma oficina, mas dívidas e ameaças destruíram minha vida.
Escolhi as ruas para sobreviver e proteger alguém que eu não podia abandonar. Richard a ouviu em silêncio, mas atento. Ethan, curioso, aproximou-se e pegou em sua mão. O garoto entendeu que Clara não era apenas uma heroína para ele naquele dia no parque, mas alguém que havia passado por um inferno para proteger aqueles que amava. No dia seguinte, as ameaças se materializaram quando um antigo credor de Clara apareceu à porta da mansão, exigindo dinheiro e uma explicação. Mas Richard não era homem de se intimidar. Com calma e autoridade, ordenou que a situação fosse resolvida imediatamente, demonstrando seu poder e sua determinação em proteger Clara. O credor, impressionado e assustado, foi embora, deixando Clara atônita. Ela percebeu pela primeira vez que podia contar com alguém que não a julgaria por seu passado, mas que mesmo assim, a apoiaria. Esse confronto forjou um laço inquebrável entre eles. Clara, Richard e Ethan agora formavam uma família estranha, porém bela, unida pela confiança, respeito e gratidão. Tudo que a vida lhes reservasse, eles transformariam em força e felicidade. Ao cair da noite na mansão, Clara observou Ethan dormir em paz e sentiu um enorme peso sair de seus ombros. Pela primeira vez em anos, ela havia encontrado um lugar ao qual realmente pertencia. E Richard, observando a cena, sabia que um simples ato de bondade no parque havia mudado para sempre não apenas a vida de seu filho, mas a sua própria.